Se você está aqui, não é por acaso. Talvez você se sinta como aquele veado sedento do Salmo 42, buscando por uma fonte que sacie uma sede que a religião tentou calar. Você já conhece nosso grito. Alma sedenta, sente um vazio profundo? O Salmo 42 é a fonte da paz que você precisa agora. Não ignore este sinal. Esse não é um slogan vazio. É um convite a olhar para dentro, para aquela ferida que a fé institucionalizada prometeu curar, mas só fez sangrar mais. Este é o Segredos dos Salmos, e nossa missão é desvendar as verdades que foram escondidas, as chaves que foram roubadas. Você buscou Deus com o coração aberto, fez suas orações mais íntimas, mas a resposta parecia sempre vir embrulhada em regras e imposições. Hoje, vamos juntos rasgar esse véu. Prepare-se para uma jornada onde a Bíblia se abre de um jeito que você nunca viu, revelando uma fé inabalável que não depende de templos, nem de homens, mas da sua conexão direta com o Messias. Você já se pegou num domingo de manhã, olhando as paredes da igreja sentindo um frio na espinha? Não era o ar-condicionado. Era a sensação gelada de que algo estava profundamente errado. Você buscou respostas, paz, um sentido. Te prometeram um Deus de amor. Mas o que encontrou foi uma lista de faça e não faça, um peso sufocante que roubava seu fôlego. Disseram que era fé, mas parecia uma prisão. Uma prisão de regras e julgamentos onde a conexão com o divino se perdia na performance religiosa. Não, você não estava louco. Aquela sensação era o alerta de uma alma enganada. Pense nas vezes que abriu a Bíblia em casa, buscando palavra viva, mas tudo parecia seco, distante e contraditório com o que pregavam. Lembra das noites em que sua oração era um grito silencioso, um clamor por resposta que nunca vinha? Eles te disseram que sua fé era fraca, que não jejuava, não ofertava, não merecia, e você, de coração partido, acreditava na sua culpa. O sistema religioso te vendeu paz falsificada. O preço, sua própria alma. Essa paz imposta é uma jaula, tão bem construída que você, de tanto ali, até pensou que era sua casa. Lembra daquele líder com voz mansa prometendo o céu pela obediência cega? Ele dizia que o Messias era o caminho, mas te apontava para si, para a instituição, para o sistema, e você, com sede de fé, bebia cada palavra sem perceber a fonte envenenada. Aquela voz prometendo salvação te afastava da verdade que liberta. A tragédia: buscar Deus no lugar errado. O que aconteceria se eu dissesse que o Salmo 42, canção de dor e anseio, não é só um lamento, mas um mapa? Um mapa para fugir dessa armadilha, que o Messias endossou, desafiando os guias cegos de sua época. Ele não veio fundar religião. Ele veio para te dar vida, vida em abundância. Essa vida não está em regras, edifícios ou nas mãos de homens. Ela está dentro de você, esperando ser redescoberta. A paz que você procura não está fora. Está bem aqui. Sua dor, aquela que a religião tentou sufocar, é sua maior aliada. Ela é o sinal de que sua alma ainda vive, ainda clama por algo real. Você foi ensinado a temer suas dúvidas, a esconder suas perguntas. Mas e se suas perguntas fossem o caminho? E se sua sede, essa sede desesperadora, fosse a porta para a fonte que realmente te sacia? Uma fé inabalável não nasce de mentiras, mas da rocha da verdade que liberta. Sua dúvida é a lanterna. Use-a. Muitos de nós fomos levados a crer que a espiritualidade é um fardo, uma performance. Mas o que se esconde por trás da fachada polida das instituições? Que segredos as mantém presas num ciclo de culpa e dependência? E como romper com essa corrente, sem perder a conexão real? Sem perder a fé em Deus? É um caminho que poucos ousam trilhar, mas que promete uma liberdade que você mal pode imaginar. O Salmo 42 fala de abismo que chama abismo, mas ele também fala de algo mais profundo que a religião jamais poderá oferecer. O que é esse algo mais? E por que você tem sido sistematicamente afastado dele? A resposta pode ser chocante, mas também é sua única saída.
Você já se perguntou por que sua fé, mesmo depois de anos, ainda parece flutuar como areia movediça? E se a razão desse vazio não fosse sua falha, sua falta de entrega, como tantos te fizeram crer? E se fosse, na verdade, uma tática cuidadosamente orquestrada para manter você dependente? A verdade dói, não é? Pense bem. Quantas vezes você ouviu que precisava fazer mais, orar mais, jejuar mais, contribuir mais? Cada um desses mais era uma porta que, paradoxalmente, te afastava de Deus. Criaram uma ponte complexa, cheia de pedágios e guardas quando o Messias já tinha rasgado o véu. Eles te venderam uma estrada cheia de atalhos que, no fim, só te levavam para o começo. Sua alma não precisa de mais regras. Precisa de ar. O sistema religioso, com sua sede insaciável de controle, transformou a simplicidade da Bíblia em um labirinto. Eles distorceram a mensagem, trocaram a graça por performance e a liberdade por culpa. Lembra daquele sermão que te fez sentir pequeno e insuficiente? Aquela pressão para ser perfeito, para se encaixar em um molde que nunca foi seu? Era o veneno agindo, sutilmente. Essa é a Iacuma em sua forma mais cruel. Não o vazio que você sente, mas o vazio que eles criam em você. Eles cerram a fonte para que você nunca se sinta saciado, sempre buscando a água que só eles prometem ter. Mas o Salmo 42 grita uma verdade diferente. Ele fala de uma sede que a religião não pode entender, muito menos manipular. Ele te mostra o caminho para uma fé inabalável que não tem mediadores. Você consegue ouvir esse grito? Eles te ensinaram a duvidar de si mesmo, a não confiar na sua própria intuição espiritual. A voz de Deus dentro de você foi silenciada por um coro de dogmas e doutrinas humanas. E no meio desse ruído, o que acontece com sua oração sincera? Ela se perde, como uma gota d'água no oceano, porque o foco não é mais a conexão, mas o ritual. A quem interessa esse silêncio? O que o Messias ensinou sobre os guias cegos? Ele os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Eram aqueles que fechavam a porta do reino dos céus para os homens, que amarravam fardos pesados e os punham nos ombros do povo, mas eles mesmos nem sequer com um dedo os moviam. Soou familiar? Sua alma sedenta reconhece a armadilha. Imagine por um instante. Você, livre da necessidade de aprovação, da busca incessante por um eu religioso que nunca te pertenceu. O Salmo 42 é um convite para desenterrar a verdadeira fonte, aquela que jorra vida diretamente para você. É um grito de guerra contra a manipulação, um hino à liberdade que o Messias veio trazer. Mas e se você já estiver tão acostumado com as grades que nem reconhece a porta aberta? A revelação não está em um novo dogma, mas em um novo olhar para o que sempre esteve ali. Sua fé não precisa ser complexa para ser profunda. Sua oração não precisa ser ensaiada para ser ouvida. O que o sistema te tirou, o Messias te devolve. Mas para isso, você precisa estar disposto a romper com o familiar. Que a pergunta final antes de tudo: você tem coragem de olhar para o que realmente te aprisiona? Alguém, um dia, decidiu que a fé era um tesouro grande demais para ser deixado nas mãos de quem a sentia. Ele viu a fragilidade humana, o medo do desconhecido, a busca por respostas, e percebeu ali uma oportunidade, não de servir, mas de controlar. Assim, começou a teia, quase imperceptível, que envolveria corações sedentos, prometendo saciedade, mas entregando apenas mais sede. O sistema nasce disso, da promessa de guiar, que vira o poder de manipular. Eles tecem essa rede com palavras suaves, com a retórica de que são os únicos portadores da verdade. Aqueles que deveriam apontar para o Messias insistem em apontar para si mesmos. Ele observava isso com um lamento profundo. Via as pessoas se curvando a homens, a rituais, esquecendo-se da chama viva que Deus acendeu em cada um. Eles construíram muros altos e chamaram de proteção.
Mas por trás desses muros a voz de Deus se tornava um sussurro distante. O custo dessa armadilha é pesado. Ele via que a oração, que devia ser um diálogo íntimo e libertador, se transformava em uma performance repetitiva, vazia de alma, feita para agradar o olhar alheio. As pessoas eram incentivadas a depositar sua fé nos líderes, na instituição, como se a capacidade de crer pudesse ser transferida, delegada. Mas a fé inabalável não se empresta. Ela nasce de um encontro, de uma jornada pessoal, de uma verdade vivida, não de um dogma imposto. O Messias, com sua clareza cortante, confrontou esses guias cegos. Ele não os chamou de amigos ou irmãos de caminho. Ele os desmascarou, revelando que suas belas palavras escondiam a opressão. Ele via neles a face daqueles que, com a Bíblia nas mãos, a usavam para construir impérios, para acorrentar espíritos livres, para desviar o caminho verdadeiro. Ele não se importava com suas posições, seus títulos. Ele via o coração e o via endurecido pelo poder. Para aqueles que estão presos nessa teia, a saída parece impossível. O sistema faz com que se sintam culpados por sequer questionar. Será que minha fé é fraca? Eles se perguntam. Será que estou sendo rebelde? Essa é a voz da manipulação, não do divino. Ele sempre quis que as pessoas olhassem para o alto, para o Pai, e não para as mãos que exigem. Eles prometem a salvação em troca de obediência cega. Mas a salvação, na verdade, já foi oferecida. É um presente. O Messias sempre deixou claro. Por que então a insistência em vender o que já foi pago? Qual o real motivo por trás dessa incessante busca por controle? É um mistério que, para ser desvendado, exige coragem para olhar além das aparências. Aqueles que controlam o acesso à fé não querem que você descubra a força que já possui. Eles não querem que você perceba que a voz de Deus ressoa mais alto no silêncio do seu próprio coração do que em qualquer púlpito. Há um despertar acontecendo, uma quebra das correntes que prenderam por tanto tempo. E essa quebra começa com a clareza. Mas o que se revela quando a teia começa a ceder? Você já se perguntou por que, mesmo depois de tantos anos, ainda sente que precisa de um intermediário para falar com Deus? Te ensinaram que o caminho era através deles, não é? Que sua voz não era santa o suficiente, que sua oração precisava ser filtrada, validada, talvez até traduzida por alguém com mais autoridade. E então, você entregou a eles a chave mais preciosa que possuía, a chave da sua própria conexão direta com o Pai. Por que você aceitou isso? Eles construíram uma parede invisível entre você e a verdade. Disseram que o Messias veio para estabelecer uma nova estrutura, quando, na verdade, ele veio para desmantelá-las. A Bíblia, que deveria ser seu mapa pessoal para o coração de Deus, se tornou um livro de regras interpretado apenas por quem tem o poder. Cada versículo, cada promessa, passava pelo crivo deles, não pelo seu coração. Sua sede não era saciada, era controlada. Essa é a tensão constante em sua vida. A luta que você não sabia que estava travando. A busca pela autenticidade contra a imposição de um roteiro. Você foi ensinado a acreditar que a grandeza da fé está na obediência, não na liberdade. Que ser um bom cristão é seguir as regras do jogo sem questionar o tabuleiro. Mas o Messias nunca jogou esse jogo. Ele veio para virar a mesa. Onde está a sua mesa agora? Uma mini revelação que pode chocar muitos. A fé inabalável não é construída sobre doutrinas complexas, nem sobre a aprovação de homens. Ela floresce no deserto da sua solidão, quando você se atreve a olhar para o céu e falar diretamente com Deus, sem filtros, sem ruídos. O Messias não precisava de templos. Ele estava nas ruas, nas casas, nos corações. Sua voz já alcança o céu. E a aplicação direta é simples, mas revolucionária. Pegue de volta sua chave. Resgate sua oração pessoal. Aquela que brota da alma, sem palavras ensaiadas, sem vergonha. Não peça permissão para se conectar com o Criador. Ele já te deu acesso livre.
Essa conexão não é negociável, não é intermediada, não é repassada. É um presente. É sua por direito. Você está pronto para reabrir essa porta? O sistema quer que você continue buscando a resposta fora de si, em eventos, em rituais vazios. Mas e se a resposta que você tanto anseia estivesse pulsando dentro do seu próprio peito, esperando apenas que você a ouça? E se o verdadeiro Messias estivesse te chamando para um lugar muito mais íntimo, longe das multidões controladas? Sua alma clama por esse reencontro. A verdadeira tragédia não é errar o caminho, mas nunca ter a chance de procurar o certo. Eles roubaram seu direito de perguntar, de duvidar, de buscar sua própria verdade na Bíblia. Te deram uma versão plastificada da fé, enquanto a original, a poderosa, esperava por você em um canto esquecido. Mas um novo dia amanhece quando você decide romper com o que te aprisiona. O que você descobrirá quando finalmente ouvir sua própria voz ecoando no coração de Deus? Eles roubaram sua chave, certo? Te prenderam numa teia de culpa. Fizeram você acreditar que sua fé era um produto, algo a ser comprado, merecido, ou pior, mediado. Mas o que eles temiam que você descobrisse é a simplicidade da verdadeira fé, aquela que o Messias ensinou. Ele, o Nazareno, não passava horas dentro de templos luxuosos. Suas palavras eram lançadas nas ruas poeirentas, nas casas simples, nos corações partidos. O sistema tentou cooptá-lo, transformá-lo em mais um guru religioso, mas ele quebrou o molde. Sua Bíblia mostra isso, se você souber onde procurar. Quantas vezes você ouviu que a oração precisa de um lugar santo, de uma unção especial? E então, sentiu-se indigno, incompleto. Uma fé inabalável te foi prometida, mas sempre com uma condição: a obediência às regras deles. Mas quem disse que Deus precisa de intermediários caros, de rituais vazios para ouvir o seu clamor? Aqueles que se diziam guardiões da verdade se tornaram os maiores bloqueios. Eles, com suas vestes finas e discursos eloquentes, criaram um abismo entre você e aquele que te chama pelo nome. Eles transformaram a simplicidade do amor em um fardo insuportável. O Messias observava. Ele via a dor do povo, a exploração dos pobres, a vaidade dos santos. Suas palavras eram um raio contra a hipocrisia, uma luz que expunha o vazio de uma religiosidade morta. Ele não veio para fundar outra religião, outra instituição. Ele veio para te reconectar, para mostrar que a fonte é acessível, a graça é gratuita e que Deus está mais interessado no seu coração do que nos seus dízimos. Ele abriu o caminho para que você, sim, você, pudesse falar direto com o Pai, sem filtros, sem cobranças. Isso não é uma história antiga, é a sua liberdade. Entendeu agora? A sua busca por Deus não precisa passar pelo crivo de ninguém. Sua fé não é propriedade da instituição. Ela é um presente que Ele te deu. E quando você se liberta dessa manipulação, quando você percebe que a verdadeira fé inabalável nasce na intimidade, você não apenas se cura, você se torna perigoso para o sistema. Porque um coração livre é incontrolável. Sua oração ganha asas, não porque alguém a abençoou, mas porque ela é sincera. O Messias viveu e morreu para que você tivesse esse acesso, e eles tentaram te convencer do contrário. Por quê? O que acontece quando você finalmente percebe que a voz de Deus sempre esteve dentro de você, e que a Bíblia é um espelho para sua alma, e não um livro de regras para ser administrado por outros? E se essa descoberta for o início de um confronto que você não esperava, mas que a sua alma há muito tempo ansiava? A liberdade tem um preço, mas a escravidão religiosa te custa muito mais. Qual será a sua escolha agora? Você fez sua escolha, não fez? Sentiu o chamado para sair da jaula dourada que chamavam de fé. Mas e agora? O que acontece quando você decide quebrar as correntes? De repente, o caminho que parecia tão claro fica assombrado por vozes que você pensou ter deixado para trás. Eles disseram que seria fácil, que era só aceitar. Mas o Messias nunca prometeu um caminho sem desafios. Ele prometeu a verdade que liberta,
E a liberdade tem um preço que o sistema não quer que você pague, porque ele vive da sua dependência. O que o Messias faria, então? A primeira coisa que acontece é o silêncio. Aqueles que antes te elogiavam por sua dedicação, agora te olham com desconfiança. Sua oração começa a mudar. Fica mais real, mais honesta. Você para de pedir coisas para agradar e começa a clamar por respostas, por discernimento. Essa nova voz incomoda, porque você agora está ouvindo Deus de um jeito que não precisa mais da aprovação deles. Essa independência é um golpe direto no coração do controle que eles tanto zelam. Você sente o choque? Eles vão tentar te puxar de volta. Vão usar a culpa, a acusação de rebeldia, a velha tática de semear a dúvida sobre sua verdadeira fé. Vão citar versículos da Bíblia, distorcendo-os, arrancando-os do contexto, para te fazer sentir pequeno e sozinho. Te dirão que você está se afastando de Deus, quando na verdade você está se aproximando dele como nunca antes. Não se engane. A batalha para sair do sistema é real, e ela acontece primeiro dentro de você. Você aguenta o peso? Lembra do Salmo 42, do abismo chamando abismo? Esse é o seu coração, clamando pela verdade, desafiando a mentira. Essa não é uma luta contra carne e sangue, mas contra o principado da manipulação, contra o poder que rouba sua identidade em nome da santidade. O Messias não enfrentou as pessoas, mas a hipocrisia, a religiosidade vazia dos seus dias. Ele chamou seus líderes de guias cegos. E essa é uma descrição que ecoa até hoje. Você está pronto para ver os cegos? A mini-revelação aqui é poderosa. Essa luta não é para te destruir. É para forjar em você uma fé inabalável. Aquela que não se dobra, não se compra, não se negocia. É a fé que nasce da convicção, não da imposição. É a fé que te dá coragem para enfrentar o medo do que vão dizer, do que vão pensar. É a liberdade que ele te prometeu, não como um brinde, mas como fruto de uma decisão radical de seguir a verdade. Sua liberdade está em jogo. A aplicação direta é clara. Fixe seus olhos no Messias, não nos templos, não nos rituais vazios. Mergulhe na Bíblia com o coração aberto, pedindo a Deus que te revele a verdade que liberta. Sua oração não precisa ser para ter sucesso ou prosperar como eles prometem. Sua oração pode ser um simples clamor por clareza, por força, por coragem. A voz de Deus não se confunde com o barulho dos homens. Você consegue distinguir a voz? Você pode se sentir sozinho nessa jornada, como se estivesse nadando contra a corrente. Muitos desistem, voltando para o conforto da jaula, porque o preço da liberdade parece alto demais. Mas o que você está prestes a descobrir é que esse isolamento não é abandono. É a preparação para algo muito maior. Um encontro profundo, transformador. O que se esconde na quietude do seu coração quando o barulho deles finalmente silencia? Você buscou o silêncio para ouvir Deus, mas e se nesse silêncio surgir o eco estridente das vozes que te rejeitaram? Você se afastou do sistema, mas ele não se afasta tão facilmente de você. Eles te disseram que seria o fim da sua fé, o começo de uma perdição sem volta. Que você estaria sozinho, isolado, condenado por ousar pensar diferente, por ousar sentir diferente. E por um tempo, parece que eles estão certos, não parece? Onde está a paz que você buscou? De repente, as chamadas diminuem, os convites desaparecem. Você se torna o rebelde, o desviado, o problema. Aqueles que compartilhavam sua oração agora murmuram condenações. Aquele abraço que antes aquecia, agora se recusa. É a solidão do deserto, aquela que o Salmo 42 conhecia tão bem, onde sua alma clama, mas parece que ninguém ouve. Mas, e se essa solidão não fosse um castigo, e sim um convite? Um convite para uma voz que você nunca ouviu no barulho da multidão. Essa é a tensão real. O Messias não prometeu conforto. Ele prometeu a verdade que liberta, e a verdade, muitas vezes, nos coloca sozinhos. Ele mesmo foi rejeitado, não pelos pecadores, mas pelos santos de sua época.
Por que você seria diferente? Essa rejeição não é um sinal de que você está longe de Deus. É um sinal de que você está perto dele, seguindo os passos de alguém que não se importava com a aprovação de homens, mas com a verdade que liberta. Você tem a coragem de ser como ele? Uma mini revelação aqui. É no deserto, longe das construções humanas, longe das luzes falsas, que a verdadeira fé inabalável se revela. Aquele momento em que você percebe que não precisa de um púlpito, de uma banda, de um show para sentir a presença de Deus, que sua oração, em silêncio, em lágrimas, em dúvidas, é a mais poderosa de todas, porque é sincera, é sem plateia, é só você e o Criador. Você sente essa intensidade e a aplicação direta é urgente. Não fuja do deserto, não corra de volta para o sistema apenas para fugir da solidão. Entre nele. Deixe-o te moldar. Use essa rejeição como um combustível para uma conexão mais profunda, mais real, mais íntima com o Messias. A Bíblia está cheia de histórias de heróis que encontraram Deus no deserto, no exílio, na solidão. Não é um erro, é um caminho. Você está pronto para o seu deserto? Eles te condicionaram a acreditar que o sucesso da fé está no número de pessoas, na aceitação social. Mas o Messias nos ensinou que o reino não é deste mundo, que a verdadeira força se encontra na humildade, na vulnerabilidade, na contramão de tudo que o poder humano prega. Quando você está sozinho, sem as máscaras, sem as pressões, é quando você finalmente se encontra. E nesse encontro, Deus está te esperando. O que você teme encontrar lá? Muitos temem que, ao sair do sistema, se aproximarão do mundo, talvez até do anticristo. Mas o Messias nos alerta sobre lobos em pele de cordeiro dentro do rebanho. A verdadeira proteção não vem das paredes de uma instituição, mas da sua conexão inquebrável com a fonte. Essa solitude é um campo de treinamento. É onde você aprende a discernir as vozes, a confiar no seu coração, a entender que a fé inabalável não é blindagem contra a dor, mas força para atravessá-la. O que você vai construir nessa solidão? O Salmo 42, com seu lamento, não é um canto de desespero sem fim. É a voz da alma que, mesmo no fundo do poço, ainda clama pelo Deus vivo. Essa é a voz que o sistema tentou sufocar, a voz que eles temem. Porque quando essa voz encontra sua verdadeira fonte, ela se torna um rio. Um rio que não pode ser parado, controlado ou desviado. E o que acontece quando esse rio, que estava escondido, finalmente encontra o mar? Você chegou ao fundo do poço, não foi? Quando a solidão do deserto te abraçou e as vozes do sistema cessaram, o que sobrou? Sobrou você, com sua alma nua, clamando por algo real. Você buscou Deus em doutrinas, em templos, em homens. Mas a verdadeira fonte estava o tempo todo lá dentro, pulsando. Aquele vazio que sentia, que te empurrou para fora da gaiola, era na verdade um portal. Um portal para a intimidade que nenhuma religião poderia te vender. Você está pronto para cruzar esse limiar? O conflito é este: confiar na voz que ressoa no seu coração ou ceder ao medo que o sistema implantou. Eles querem que você duvide de sua própria capacidade de ouvir, de sentir, de discernir. Que sua fé seja sempre algo emprestado, nunca seu. Mas o Messias não te chamou para ser um eco. Ele te chamou para ser uma voz. Para se levantar e reclamar o que é teu por direito. A conexão inegociável com o Pai. Você vai se calar de novo? É aqui que o Salmo 42 entra, rasgando o silêncio. Ele não é um poema bonito para ser recitado. É um grito de guerra da alma. Como o cervo anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa imagem não é de uma criatura que vai à igreja buscar água. É de um ser que está morrendo de sede, buscando a fonte bruta, sem intermediários. Essa é a autenticidade que o sistema abomina. Por quê? Porque um servo sedento não negocia sua sede. Ele corre. Ele busca. Você sente essa urgência? A mini revelação é poderosa, quase chocante. O Salmo 42
valida o seu vazio. Ele não te condena por senti-lo. Ele te mostra que essa sede é um chamado legítimo, um GPS espiritual. Ele diz que o seu abismo, essa profundidade de dor e anseio, chama o abismo de Deus. É um convite para uma imersão total, sem reservas, sem máscaras. A sua oração não precisa ser perfeita para alcançar o céu, precisa ser real. E essa realidade, essa vulnerabilidade, forja uma fé inabalável que nada pode derrubar. Você já sentiu essa conexão? A aplicação direta é radicalmente simples. Pegue o Salmo 42. Faça dele a sua própria oração. Não o leia como um texto antigo. Sinta-o. Deixe que cada palavra, cada clamor, seja o seu. Deixe que a sua alma grite, chore, anseie. Permita que Deus te encontre nesse lugar de pura honestidade, onde não há performance, apenas a verdade do seu coração. Essa é a Bíblia viva, pulsando dentro de você. Essa é a intimidade que eles tentaram roubar. Você está pronto para o reencontro? O que acontece quando essa intimidade te transforma por completo? Quando você percebe que a força que buscava fora sempre esteve dentro? O Messias nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós. Não é um lugar para ir, mas um estado para ser. Essa é a revolução na sua alma, uma contra o que aprisiona. Essa é a verdadeira liberdade. Uma liberdade que não tem medo, que não se curva, que não negocia sua essência. Onde mais essa liberdade te levará? Sua jornada até aqui te trouxe a um ponto sem retorno. O Salmo 42 não é apenas um lamento, é o canto da alma que reencontrou sua fonte. É o hino da liberdade que explode quando você rompe com o que te manipulava. Mas, e se essa paz não fosse o fim, mas o começo de uma revolução na sua alma, que vai muito além do que você imagina? Você ouviu o grito, mergulhou no deserto, encontrou a fonte na solidão. E agora? Aquele vazio que te atormentava não é mais um abismo sem fim, mas um portal para uma profundidade que você jamais imaginou. O Messias não veio para que você vivesse uma vida de performance, de encenação religiosa. Ele veio para que sua alma despertasse, para que você vivesse a verdade que liberta, não a mentira que aprisiona. Esta é a sua nova realidade. O conflito interno que antes te consumia, entre o que te diziam ser a fé e o que sua alma clamava, finalmente cedeu. Não há mais. Faça isso. Não faça aquilo. Há apenas a voz de Deus sussurrando diretamente em seu espírito, te guiando, te ensinando. Sua oração não é mais uma lista de pedidos ou um ritual vazio. É uma conversa íntima, um diálogo constante com aquele que sempre esteve esperando por você. Essa é a essência da fé inabalável. Não é a ausência de dúvidas, mas a presença constante da verdade em meio a elas. Eles te venderam um roteiro, mas o Messias te deu a liberdade de escrever sua própria história, pautada na verdade da Bíblia, não nas interpretações distorcidas. O Salmo 42 não é apenas uma canção de lamento, é um hino de libertação, uma declaração de independência espiritual. Quando sua alma sedenta encontra a verdadeira fonte, a performance religiosa se torna insuportável. Você não consegue mais fingir, não consegue mais se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Essa autenticidade é seu maior poder. A mini-revelação é que você não precisa mais ser um cristão de fachada. Não precisa se preocupar com o que eles pensam. Sua única preocupação é a sua conexão genuína com o Pai. E essa conexão te transforma de dentro para fora. Você começa a ver o mundo, as pessoas e a si mesmo com novos olhos. A compaixão substitui o julgamento. A graça substitui a lei. E o amor, o verdadeiro amor, se torna a sua bússola. Você está pronto para ser essa nova criatura? A aplicação direta é a sua vida. Cada escolha, cada palavra, cada ação, agora reflete essa nova liberdade. Você não vive mais para impressionar, para cumprir expectativas humanas. Você vive para expressar a verdade que te libertou, e isso é contagioso.
Outros que também sentem a sede começarão a te observar, a questionar. Não tente salvá-los. Apenas viva a sua verdade, e o seu testemunho será a luz que eles precisam. Deixe sua luz brilhar. O que eles temiam, que você fosse livre e se tornasse um risco para o controle deles, agora é a sua realidade. Você não é mais uma ovelha no rebanho, facilmente conduzida. Você é um pastor que conhece a voz do verdadeiro pastor e que agora é capaz de guiar outros para essa mesma fonte. O sistema tenta prender, mas a verdadeira fé liberta. E você é a prova viva disso. Qual será o seu próximo passo nessa jornada de liberdade? Você despertou, rompeu com o véu, bebeu da fonte que jamais seca. A sua alma, outrora sedenta e aprisionada, agora transborda com a vida que o Messias prometeu. Mas e agora que a performance religiosa chegou ao fim e a fé inabalável nasceu na intimidade do seu ser? O que você faz com essa luz que não pode mais ser escondida? O impacto da sua autenticidade é o próximo capítulo não apenas na sua vida, mas na de muitos que ainda vagam pelas sombras. O conflito, que antes era interno, agora se manifesta de outra forma. Você não está mais lutando contra as doutrinas que te oprimiam, mas contra a inércia do mundo que ainda se curva a elas. Sua própria existência se torna uma pergunta para os que estão ao seu redor. Como é que você encontrou essa paz, essa liberdade que eu tanto anseio? Eles veem a diferença em seus olhos, em suas palavras, na forma como você respira. Sua oração não é mais uma súplica por algo, mas uma gratidão que irradia. Eles te dirão que você é perigoso, que está desviando pessoas. Mas o Messias nunca chamou ninguém para um sistema. Ele chamou para si mesmo. Sua missão não é recrutar, mas refletir. Sua vida é a Bíblia que muitos lerão antes de abrir o livro. Você não precisa pregar com palavras vazias. A sua própria transformação é o sermão mais poderoso. A fé inabalável que você conquistou não é um escudo para se proteger, mas uma tocha para iluminar o caminho dos que ainda estão perdidos na escuridão da religiosidade vazia. A mini revelação aqui é que sua liberdade não é egoísta. Ela é um presente para o mundo. Quando você finalmente encontra o verdadeiro Deus longe dos intermediários e das manipulações, você se torna um farol. As pessoas verão a sua luz e não a buscarão em você, mas na fonte que te nutre. Você não as prenderá a si mesmo, mas as libertará para buscar sua própria conexão, sua própria verdade. A aplicação direta é viver com propósito. Seja você mesmo, sem desculpas, sem máscaras. Sua vida é a prova de que a paz não está em templos ou em rituais, mas na conexão direta com o Messias. Permita que sua história inspire, sem exigir nada em troca. Seja um ouvinte atento, um ombro amigo, um espelho que reflete a graça e o amor que você recebeu. A sua autenticidade será o maior convite para que outros também ousem buscar essa mesma liberdade. O que eles temiam agora é uma realidade. Você é livre, e sua liberdade é contagiosa. Você não fundou uma nova religião, mas desvendou o segredo do Salmo 42, a busca incessante da alma pela sua fonte. E essa busca, quando finalmente saciada, não gera complacência, mas um desejo ardente de ver outros também encontrarem sua própria paz. Qual a próxima vida que sua luz vai tocar? Você trilhou o caminho da dor ao despertar, da dependência à liberdade. Sua fé não é mais uma construção frágil, mas uma rocha firme, erguida na intimidade com o Messias. Mas se você pensa que a jornada terminou, está enganado. A vida autêntica não é um destino, mas um caminho contínuo, repleto de novos desafios e ainda mais profundas revelações. O sistema pode ter perdido seu poder sobre você, mas o mundo, com seus barulhos e tentações, continua girando. O que te espera na próxima curva? O conflito agora se move de uma luta contra a religiosidade opressora para a arte de viver uma fé inabalável no cotidiano. Como manter essa conexão viva, essa oração pulsante, em meio ao caos da vida real? Como você se torna um agente de transformação,
sem cair na armadilha de construir seu próprio sistema de verdades. A beleza é que o Messias não te deu um mapa definitivo, mas uma bússola que aponta sempre para o coração do Pai, independentemente do terreno. Eles te dirão que a solidão do deserto foi apenas uma fase, que você precisa de comunidade, de estrutura, as mesmas palavras que um dia te aprisionaram. Mas sua Bíblia, agora lida com o coração, e não apenas com os olhos, te revela que a verdadeira comunidade nasce da autenticidade, não da conformidade. Nasce de almas livres que se encontram, não de corpos cativos em um mesmo lugar. Sua luz não busca agrupamentos, ela ilumina caminhos. A mini revelação final é que a liberdade que você encontrou não é para ser guardada, mas para ser vivida, é para ser expandida. Cada novo desafio, cada nova dúvida, cada novo abismo que se apresenta é uma oportunidade para o seu abismo pessoal clamar novamente pelo abismo de Deus. É um convite para uma intimidade ainda maior, para uma confiança mais profunda, para uma fé que se aprofunda a cada passo. A aplicação direta é viver com coragem e vulnerabilidade. Não espere a perfeição. Abrace a imperfeição como parte da sua jornada humana e divina. Permita-se ser questionado. Permita-se questionar. Mantenha seu coração aberto, sua mente curiosa e sua alma sempre sedenta pela fonte. Porque a vida com o Messias não é estática. É um rio que flui, levando você para lugares que você nunca sonhou e revelando faces de Deus que você jamais imaginou. O que eles temiam que você descobrisse, a simplicidade e a profundidade da sua conexão com o Criador, agora é a base do seu novo caminho. O Salmo 42, que começou como um lamento, tornou-se o seu hino de gratidão e de contínua busca. A jornada é longa, os desafios são reais, mas a fonte é inesgotável. Que abismo você está pronto para desvendar agora, sabendo que Deus está te esperando em cada profundidade? Você superou as prisões da religiosidade, abraçou a liberdade da verdadeira fé e se tornou um rio que transborda a vida do Messias. Mas se a jornada de autoconhecimento e conexão profunda é contínua, o que significa viver esse legado? Não é mais sobre fugir do sistema, mas sobre como sua luz impacta o sistema e o mundo ao seu redor. Sua vida não é apenas uma prova, é uma mensagem viva, um farol para aqueles que ainda se debatem nas águas turvas da manipulação. Que tipo de legado você está construindo? O conflito, que antes era uma luta para encontrar sua própria voz, agora se transforma na responsabilidade de emprestá-la. Não para pregar dogmas, mas para inspirar a busca. Você percebe que sua oração autêntica, sua fé inabalável e sua leitura pessoal da Bíblia não são tesouros a serem guardados, mas sementes a serem plantadas. O Messias não se escondeu, ele se revelou para que outros pudessem ver o Pai através dele. Sua missão é semelhante, revelar a liberdade de Deus através da sua própria liberdade. Eles, os que ainda estão presos, ou os que mantêm as amarras, podem não entender. Podem tentar rotulá-lo, silenciá-lo, ou até mesmo usá-lo. Mas você que conheceu a fonte, não teme a sede. Sua autenticidade é sua armadura e sua espada. O Salmo 42, que foi seu guia no deserto, agora é sua canção de vitória, um testemunho de que a alma sedenta sempre encontrará seu caminho de volta para a água viva, não importa quão longe pareça. A mini revelação aqui é que sua jornada não termina com sua própria libertação. Ela se expande para se tornar um catalisador para a libertação de outros. Você se torna um espelho, não para que as pessoas o adorem, mas para que vejam a possibilidade de sua própria imagem refletida em Deus, longe das distorções do homem. Você não as guia para uma nova religião, mas as aponta para a fonte de toda a verdade e vida. A aplicação direta é viver deliberadamente. Cada interação, cada conversa, cada decisão se torna uma oportunidade para testemunhar a liberdade que você encontrou. Não com palavras vazias,
mas com a plenitude de quem viveu a dor e descobriu a cura. Seu legado não será medido por quantos você converteu para sua maneira de pensar, mas por quantos você inspirou a buscar sua própria conexão íntima com o Criador, sem intermediários. O que eles temiam, que sua liberdade fosse contagiosa, é agora sua maior esperança. Você não é apenas uma exceção. Você é a prova viva de que a fé pode ser vivida em plenitude, fora das jaulas do controle. Você é a voz de um novo despertar. Um convite para que cada alma sedenta encontre seu próprio Salmo 42 e clame pela sua fonte. Que canção de liberdade sua vida continuará a cantar para um mundo que anseia por uma melodia autêntica? Você chegou ao fim de uma jornada de capítulos, mas não ao fim da sua história. Pelo contrário, você rasgou o roteiro imposto, fechou o livro de dogmas e abriu o seu próprio livro da vida, escrito com a tinta da verdade e da liberdade. Você reconheceu a teia invisível, resgatou a chave mestra da sua conexão, discerniu o verdadeiro Messias dos falsos profetas e pagou o preço da liberdade no deserto da alma. Sua oração não é mais uma repetição, mas um sussurro direto ao Pai. Sua fé inabalável não é uma doutrina, mas uma experiência vivida. Sua Bíblia não é um manual de regras, mas um espelho da alma. O que se revela é mais do que uma série de eventos. É uma transformação completa. O vazio que você sentia não era ausência de Deus, mas ausência de autenticidade. O Salmo 42, com seu clamor por águas vivas, não foi apenas um salmo, mas a melodia da sua própria alma reencontrando a fonte. Você descobriu que a intimidade com o Criador é o antídoto mais poderoso contra a manipulação, a religiosidade vazia e o medo. Não há mais intermediações necessárias, pois o caminho foi aberto pelo próprio Messias. Seu despertar não foi um ato isolado, foi o início de um legado de autenticidade que brilha em um mundo sedento por luz. Você não se tornou um salvador, mas um farol. Sua vida, marcada pela ousadia de questionar e pela coragem de buscar, é agora um convite silencioso para que outros também se libertem. Não para segui-lo, mas para encontrar a sua própria voz, o seu próprio Salmo 42, a sua própria conexão inquebrável com Deus. Este não é o fim da história, é a sua celebração. A celebração de uma alma que se recusou a ser aprisionada, que ousou ser livre e que, ao fazê-lo, descobriu a profundidade da graça e a amplitude do amor. Que a sua jornada continue, que novos abismos se revelem e que novas fontes jorrem, porque a vida com o Messias não é estática, é um fluxo eterno de descoberta, amor e liberdade. Sua história é um livro aberto. Escreva os próximos capítulos com a mesma coragem e fé que o trouxeram até aqui. A sua verdade é a luz. O seu legado é a liberdade.